Congresso derruba vetos e retoma compensações a estados pela redução do ICMS dos combustíveis. Em meio às filas, governo federal prorroga prazo para a atualização do cadastro único. E você vai ver também. Após a autorização da Anvisa, município do Rio vai vacinar crianças de 3 a 4 anos contra a Covid a partir de amanhã. Ataques russos no centro da Ucrânia deixam dezenas de civis mortos. Onda de calor e tempo seco provocam incêndios florestais na Europa. Autorretrato inédito de Van Gogh é descoberto atrás de outra pintura na Escócia. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. O Congresso Nacional derrubou hoje os vetos do presidente Jair Bolsonaro à lei que limitou o ICMS sobre combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. Com a decisão dos parlamentares, passarão a valer regras que obrigam a União a compensar os estados pela perda de arrecadação por conta do novo teto definido para o imposto. Os deputados e senadores já estabeleceram 2 pontos principais. O Tesouro assumirá os débitos como forma de compensar os estados pela perda de arrecadação, e os estados que não possuem dívidas com a União poderão ser ressarcidos de suas perdas por meio do repasse de receitas da compensação financeira pela exploração de recursos minerais. Também voltou à lei o dispositivo que diz que o total das perdas de arrecadação de ICMS do Estado ou do Distrito Federal irá compor o saldo a ser deduzido pela União. O imposto sobre circulação de mercadorias e serviços é estadual, compõe o preço da maioria dos produtos vendidos no país e é responsável pela maior parte dos tributos arrecadados pelos estados. De acordo com a proposta, combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo passam a ser classificados como essenciais e indispensáveis, o que proíbe os estados de cobrarem taxa superior à alíquota geral de ICMS, que varia de 17% a 18%. Diante disso, governadores de diversos estados criticaram a medida, afirmando que essa limitação causaria perda de arrecadação de até 83 bilhões de reais. A Secretaria do Ministério da Economia informou hoje que os 4 dos 7 benefícios previstos na PEC dependem de regulamentação para vigorar. Após a aprovação com 469 votos a favor e 17 contra, o Auxílio Brasil de R$ 600 vai começar a ser pago em agosto. A proposta de emenda à Constituição deve ser promulgada ainda hoje por Rodrigo Pacheco, depois de ter sido aprovada em 2 turnos na quarta-feira pela Câmara dos Deputados. Segundo Pacheco, a promulgação deve ocorrer após a sessão do Congresso para votar vetos do presidente Jair Bolsonaro. Chamada de PEC das Bondades pelo ministro da Economia Paulo Guedes e PEC Kamikaze pelo Congresso Nacional, o texto prevê, entre outros pontos, o aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, a ampliação do Auxílio Gás para o valor de um botijão e a criação de um voucher de R$ 1.000 para caminhoneiros e taxistas. Bolsonaro queria começar o pagamento dos novos benefícios já a partir de julho, mas a demora na votação acabou inviabilizando essa estratégia. O secretário do Ministério da Economia, Júlio Alexandre, disse que 3 dos 7 benefícios previstos na PEC dependem somente de edição da medida provisória, liberando crédito extraordinário. O crédito fica fora do teto de gastos e é aberto pelo próprio governo. A regulamentação de uma lei consiste na publicação, em um ato posterior, dos detalhes e das regras para que esses benefícios sejam aplicados. E o Congresso acabou de promulgar aí a PEC dos benefícios. E mudando de assunto, em meio às filas para a atualização do cadastro único pelo país, o governo federal prorrogou o prazo para as famílias se regularizarem. As regras foram publicadas no Diário Oficial da União desta quinta-feira. Segundo o Ministério da Cidadania, os processos estão em andamento desde fevereiro e englobam 8 milhões de famílias. O novo prazo para quem precisa fazer a revisão cadastral é 12 de agosto.
Já a data limite para a averiguação cadastral para as famílias que tenham discordância entre os dados preenchidos e o cruzamento de informações com outras fontes passou para 14 de outubro. Para evitar o cancelamento da inscrição, a nova data é 31 de dezembro. As famílias podem saber se estão na lista de revisão cadastral por meio de mensagens nos comprovantes de pagamento dos benefícios ou nos postos de atendimento das prefeituras. A atualização cadastral deve ser feita presencialmente nos postos da prefeitura de cada cidade, com agendamento prévio pela internet. Aqueles que não regularizarem a situação terão os auxílios cancelados. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que a pasta vai avaliar até segunda-feira a decisão da Anvisa, que liberou o uso da Coronavac para crianças de 3 a 5 anos de idade. O governo deve procurar o Instituto Butantan para saber da disponibilidade de doses dessa vacina para todo o país. A Anvisa aprovou a aplicação da vacina Coronavac em crianças por unanimidade. O imunizante já estava sendo usado em crianças a partir de 6 anos. A decisão foi tomada após a análise de um pedido apresentado pelo Instituto Butantan em março para a liberação do imunizante contra a Covid para essa faixa etária. A Coronavac está autorizada para uso emergencial no Brasil desde o dia 17 de janeiro de 2021, mas foi somente em janeiro de 2022 que a agência regulatória autorizou a ampliação do uso da vacina para crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos de idade. 5 diretores da Anvisa, que votaram com a relatora Meiruzi Freitas, autorizando o uso em crianças de 3 a 5 anos de idade, aprovaram a aplicação também para o grupo de imunossuprimidos, crianças que têm baixa imunidade. A aprovação da Anvisa para essa faixa etária segue agora para a Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização da Covid no Ministério da Saúde. A aprovação depende dessa análise técnica do governo federal para que a imunização desse público seja de fato iniciada. 10 milhões de doses vão ser necessárias para incluir essa população de 3 a 5 anos. O esquema vacinal para crianças a partir dos 3 anos de idade é o mesmo recomendado para os adultos. 2 doses aplicadas em um intervalo de 28 dias. A vacina vai ser a mesma já aplicada na população em geral. E olha só, a demolição do prédio incendiado no centro de São Paulo começa neste sábado. O fogo foi extinto por completo na tarde de ontem. A nossa repórter Maria Clara Leite traz mais informações. Olha só, ainda sai bastante fumaça ali do topo do prédio, esse prédio de 10 andares que começou a pegar fogo no último domingo aqui na região da rua 25 de março, centro de São Paulo. Mas a informação dos bombeiros é que os focos de fogo já foram todos apagados, não existe mais incêndio e por isso os bombeiros já não estão mais aqui já há várias horas, nem os homens, as viaturas também saíram aqui do local e os trabalhos nesse momento se concentram nas mãos da Defesa Civil. Os homens da Defesa Civil permanecem aqui, inclusive estão liberando o espaço para que alguns comerciantes, pessoas que eram donas de algumas dessas lojas, desses espaços que ficam nos primeiros andares desse prédio, essas pessoas estão entrando para pegar ali alguns documentos, também notebooks, computadores desses lugares. Eles entram rapidamente e saem rapidamente. Enquanto isso, um drone vai fazendo a medição da temperatura do prédio, justamente para que, se houver alguma reignição aí de fogo em algum ponto, os bombeiros possam voltar para cá. A Prefeitura de São Paulo informou que os donos desse condomínio autorizaram a demolição de forma legal, de forma amigável ali com a Prefeitura e, portanto, não será necessário entrar com nenhuma ação na Justiça para isso. Mais cedo, o secretário de Infraestrutura e Obras aqui de São Paulo, Marcos Monteiro, esteve aqui e ele informou que no sábado começa o preparo para a demolição, inicialmente com trabalho de limpeza. E ele disse ainda que foi descartada a demolição por implosão. O que se sabe é que será uma demolição total pelo lado de fora. É claro que ainda há risco de colapso, mas não será necessário fechar mais ruas, bloquear mais ruas. Só fica fechada mesmo a rua Niazi Schoff, que é a rua que fica bem na frente da fachada do prédio, e também
3 quarteirões aqui dessa rua onde fica o prédio, que é a rua Abdo Chaim. As outras já estão todas desbloqueadas. Hoje, inclusive, essa região aqui da 25 de março ficou bastante movimentada. Nós temos aqui imagens das pessoas fazendo as compras por aqui, os carros também passando aqui no local. A vida aos poucos vai voltando ao normal. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta quinta-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Muito boa noite, Maria Alice e Juliana. O caso do anestesista que estuprou uma parturiente continua. Desta vez, são investigados 30 possíveis casos envolvendo Giovanni. A Polícia Civil investiga 30 possíveis casos de estupro de pacientes do médico anestesista Giovanni Quintela Bezerra, preso por estupro durante uma cesariana na Baixada Fluminense. Só o Hospital da Mãe, em Mesquita, também na Baixada, informou que ele acompanhou mais de 20 cirurgias. Os investigadores apuram se, nesses casos, ele também usou medicamentos desnecessários ou em excesso. E o material recolhido na sala de cirurgia do Hospital da Mulher já foi encaminhado para o Instituto de Criminalística Carlos Éboli. São as gases usadas para limpar os vestígios de crime no rosto da mulher que aparece no vídeo do estupro, as ampolas de anestésico aplicado e o celular usado para gravar o flagrante. A vítima de estupro durante a cesariana só soube que foi vítima de violência ontem por telefone, com o pai da criança e psicólogos presentes na conversa. A mulher chorou muito ao saber que foi estuprada durante o nascimento do filho. O marido da vítima deve ser ouvido nos próximos dias na delegacia. Vamos às novidades do combate à Covid-19? O município do Rio vai vacinar crianças de 3 e 4 anos contra a Covid com a Coronavac a partir de sexta-feira até o fim da semana que vem. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou a autorização do uso emergencial da Coronavac em crianças de 3 a 5 anos. Logo após a aprovação da Anvisa, o Instituto Butantan anunciou que pediu que a Coronavac fosse incluída no Programa Nacional de Imunizações para crianças. A entidade ainda aguarda o Ministério da Saúde para saber se vai importar tais vacinas prontas ou se importará o insumo para envasar no Brasil. E ontem, o Maracanã foi palco do jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro. E o Rio foi o local dos conflitos entre as torcidas. Torcedores do Flamengo invadiram um setor do Maracanã pouco antes da bola rolar para o jogo contra o Atlético Mineiro pela volta das oitavas de final na Copa do Brasil. A confusão aconteceu na entrada do setor norte do estádio Carioca, onde um grupo de rubro-negros derrubou a grade e invadiu o local. Ainda não se sabe quantas pessoas se machucaram. Esta não foi a única confusão nos arredores do Maracanã. Antes do início do confronto, o ônibus que levou o elenco do Atlético Mineiro foi apedrejado pouco antes de entrar no estádio. O clube mineiro ainda não informou se algum funcionário ou jogador acabou sendo atingido. Infelizmente, o que era para ser só diversão virou caso de polícia. Maria Alice e Juliana, eu fico por aqui. Anderson, muito obrigada pelas informações. Obrigada, Anderson, e até amanhã. E você vai ver ainda nesta edição, onda de calor e tempo seco provocam incêndios florestais na Europa. E ainda, autorretrato inédito de Van Gogh é descoberto atrás de outra pintura na Escócia. Os detalhes em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. E vamos falar sobre economia. A prévia do PIB registrou queda em maio, mas no ano o índice de atividade econômica do Banco Central segue em alta. A atividade econômica do país registrou queda de 0,11% em maio, na comparação com o mês anterior, de acordo com o índice de atividade econômica do Banco Central. Apesar da leve baixa, o trimestre entre março e maio fechou com alta na prévia do PIB, de 2,83% em relação ao mesmo período do ano passado. Na comparação com maio do ano passado, o avanço do indicador foi de 3,74%.
e em 12 meses de 2,66%. Já no ano, o indicador apontou alta de 2,08%. O índice é visto como uma espécie de prévia do Produto Interno Bruto, o PIB. Os dados foram coletados a partir de uma base de indicadores que é similar ao do indicador oficial e mede as riquezas produzidas no Brasil. Segundo os dados oficiais do IBGE, em 2021, a economia brasileira cresceu 4,6%, com movimentação de 8 trilhões e 700 bilhões de reais. E o governo federal aumentou a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto neste ano de 1,5% para 2%. Já para o próximo ano foi mantida a projeção de crescimento de 2,5%. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta quinta-feira, acompanhando a valorização da moeda norte-americana no exterior, conforme cresciam as apostas de que o Federal Reserve, o Banco Central Americano, promoverá uma alta de juros mais agressiva do que a anteriormente estimada pelos mercados financeiros. A moeda norte-americana subiu 0,52% e encerrou o dia cotada a R$ 5,433 na venda. Já o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em forte queda hoje, contaminado pelo declínio de praças financeiras e commodities no exterior, reflexo de persistentes preocupações com o ritmo da atividade econômica mundial. O Ibovespa caiu 1,80% a 96.121 pontos. E milhares de argentinos lotaram as ruas de Buenos Aires hoje para expressar o descontentamento com o presidente argentino Alberto Fernandes. O país enfrenta crises econômicas e a população exige ajuda financeira. Manifestantes se reuniram na Avenida 9 de Maio, uma das principais ruas de Buenos Aires, marchando em direção ao Palácio do Governo e ao Congresso Nacional. Os militantes seguraram faixas denunciando o FMI e pedindo maior segurança social. Eles querem que o dinheiro que financia a dívida externa seja gasto com os mais pobres da Argentina. A taxa de inflação de 12 meses do país sul-americano está acima de 60%, o que levou o Banco Central a aumentar a taxa básica de juros em 300 pontos base, para 52% no mês passado. A inflação pode chegar perto de 80% este ano. O governo da terceira maior economia da América Latina selou um acordo com o Fundo Monetário Internacional em março para rescalonar cerca de 44 bilhões de dólares em dívidas, que vem com metas econômicas, incluindo a redução da inflação. E falando sobre o conflito no leste europeu, ataques russos no centro da Ucrânia aterrorizaram a população na manhã de hoje e deixaram dezenas de civis mortos. Enquanto isso, Vladimir Putin insiste em dizer que não ataca alvos civis. 3 mísseis russos foram disparados contra prédios residenciais em Vinícius, no centro da Ucrânia. Pelo menos 23 pessoas, incluindo 3 crianças, foram mortas nos ataques e dezenas de pessoas ainda estão desaparecidas, de acordo com os serviços de emergência ucraniano. Outras 64 pessoas, incluindo 4 crianças, foram hospitalizadas. 34 das quais estão em estado grave e 5 em estado crítico. Mais de 50 prédios foram danificados pelos ataques. Vinícius fica longe do leste do país, onde se concentram os combates terrestres. Em Mykolaiv, no sul da Ucrânia, uma forte explosão atingiu um hotel. Outros mísseis destruíram uma escola e um shopping, segundo autoridades locais. O presidente Volodymyr Zelensky descreveu os ataques como ato de terrorismo. Enquanto isso, a Turquia anunciou um acordo com a Ucrânia, a Rússia e a ONU para retomar as exportações de mais de 20 milhões de toneladas de grãos bloqueadas na Ucrânia. O governo turco ficou encarregado de garantir a segurança do transporte dos grãos. A ONU elogiou o avanço, que deve ser assinado na próxima semana. Uma onda de calor atinge o continente europeu. De Portugal à Grécia, os incêndios se espalharam, causando destruição e provocando mortes. Um motorista português mostrou com a ajuda do GPS a intensidade do calor que atinge a região central do país.
Um cenário que começa em dia claro, logo é engolido pelas labaredas de fogo dos dois lados da autoestrada. Portugal é devastado pelo fogo desde quinta-feira passada. Tem que fechar o vidro, está muito calor aqui. O país do sul europeu registrou 200 incêndios na quarta-feira, o número mais elevado desde o início da onda de calor sufocante que atingiu a Península Ibérica. De acordo com o primeiro-ministro português António Costa, mais de 2.000 bombeiros estão mobilizados para combater 4 grandes incêndios ativos. O último relatório da Proteção Civil portuguesa confirmou que os incêndios causaram a morte de uma pessoa e cerca de 60 feridos. Na Grécia, o combate às chamas resultou na morte de 2 pessoas na quarta-feira, quando um helicóptero caiu no mar enquanto tentava apagar um incêndio florestal na ilha de Samos. Na França, as altas temperaturas também complicaram a tarefa dos bombeiros, que lutam desde terça-feira no Gironde contra 2 incêndios florestais que já queimaram cerca de 4.000 hectares. Na Espanha, o incêndio mais preocupante já devastou pelo menos 4.000 hectares em uma área montanhosa que abrange as regiões de Extremadura e Castilha e León, perto da fronteira com Portugal. Na Itália e na Croácia, houve vários incêndios menores, de acordo com o sistema europeu Copérnicos. E olha só essa história, um bebê elefante teve que ser resgatado de um bueiro em um campo de golfe no centro da Tailândia. A mãe não saiu de perto do filhote e também caiu parcialmente no buraco, mas acabou tudo bem. A mãe, desesperada, não deixou o local e, após também cair parcialmente no mesmo bueiro, necessitou ser sedada para que a operação pudesse ser realizada. Acredita-se que os 2 animais pertençam a uma manada de elefantes que viajava pela selva próxima. A situação da mãe e do bebê foi descoberta por um morador de passagem, que rapidamente alertou as autoridades da vida selvagem e do Parque Nacional Khao Yai. E olha só, um autorretrato do artista holandês Vincent van Gogh foi descoberto escondido atrás de uma de suas pinturas. Que descoberta, hein? E isso aconteceu na Escócia. O retrato foi encontrado no verso da tela Cabeça de uma Camponesa, de 1885, do pós-impressionista, coberta por camadas de cola e papelão. O quadro foi concluído antes de Van Gogh cortar sua orelha esquerda, em 1888. Eu acho que a descoberta é realmente significativa, é realmente emocionante. Não é todo dia que você descobre um autorretrato de Van Gogh na parte de trás de outra obra, na parte de trás de um quadro que está pendurado nas galerias há bastante tempo, muito tempo. Os visitantes das galerias nacionais da Escócia, em Edimburgo, poderão vê-lo em uma próxima exposição como uma imagem de raio-x através de uma caixa de luz especialmente projetada. Este autorretrato mostra um homem barbudo sentado com um chapéu e um lenço no pescoço. Sua orelha esquerda, que o pintor cortou em 1888, pode ser vista perfeitamente. Van Gogh é conhecido por ter reutilizado telas para economizar dinheiro. Os curadores agora precisam estudar como remover a cola para separar as 2 pinturas sem danificá-las. Que descoberta incrível, hein, Maria? Pois é. Não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia. Muito obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.